Estou aqui com meu amigo Nando. Obrigado mais uma vez, Nando, por nos receber. Eu queria, de uma forma simples, explicar como que as pessoas conseguem dar o seu turnaround, a sua virada. Claro que é um conjunto de fatores, mas qual que é o ponto de partida, na sua opinião? Eu acho que a primeira coisa que se faz, e eu entendo que é mais funcional, né, que é o que mais vai funcionar, é que o indivíduo organize 3 cenários, que ele possa, mais do que pensar, escrever ou compor algumas coisas, sempre na externalização, colocando para fora, a mente, o cérebro, ele pensa melhor. Então, o que pode acontecer? Quais são os meus recursos disponíveis? Um dos tripés da resiliência é o modelo de desafio, um dos 3 fatores importantes para que o indivíduo supere emocionalmente uma situação traumática. Os estudos sobre o cérebro após um momento difícil, uma das coisas importantes é que no modelo de desafio, dentro desse tripé, é que ele mapeie realmente as possibilidades que ele tem de retomada. Eu sempre uso o número 3, porque o cérebro gosta, 3 visões de cenários escritas. O que pode ser feito, quais são meus verdadeiros recursos no modelo de desafio, com quem eu posso contar. Quais são os recursos disponíveis e os que possam ser acessados. Isso é o primeiro passo. Construir um cenário sem direção, a gente não se movimenta direito. Então, esse conceito de visão no papel permite o indivíduo estabelecer um discernimento maior. Isso aqui pode acontecer, os recursos são esses, dessa forma eu posso acionar essas pessoas nesse cenário, num médio cenário, numa ideia assim, o que pode acontecer um pouco menos favorável, a gente pode colocar um terceiro que é o pessimista. Isso prepara a direção do indivíduo. A outra coisa é recortar em submetas sempre. Recortar em etapas, o primeiro mês ou o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, o primeiro mês, a primeira semana. Então eu ficaria com a avaliação das possibilidades e construção de cenários. A segunda coisa, recorte em metas de médio e curto prazo. E acione sempre as metas de curto prazo, uma por vez. Tira o olhar do futuro, tira o olhar da frente, ele diminui a resiliência. Tem um cara chamado Fleck, que é o cara que estudou os cérebros resilientes, e ele vai dizer, a meta final destrói a resiliência. Se o Rambo, no filme do Rambo, ficasse pensando, quero sair dessa toca, parar de comer esse javali, daqui a 2 dias eu quero estar numa praia do Caribe, ele vai perder a força. Então ele precisa pensar, tá bom, javali agora, vou descansar um pouco. Nos estudos sobre os mariners, por exemplo, no teste de resistência mental, eles focam, vou sobreviver até a hora do almoço, vou sobreviver até a hora da janta. Então essa fragmentação de curto prazo é a segunda parte da retomada. O indivíduo aumentar a resiliência pensando nas pequenas metas, não na saída do buraco. Em um dos seus grandes livros, que fala pessoas de resultados, né, é o que a maioria busca, resultado deve ser um efeito, seja ele negativo ou positivo. Perfeito. Existe um caminho para que tenha um resultado positivo, que as pessoas consigam alcançar suas metas e objetivos de uma forma mais rápida, ou existe algum atalho? Existe. Atalho a gente sempre vai depender de fatores que são exógenos, o lado de fora da gente, mas o que cabe a gente, tem um cara chamado Rotter, que ele desenvolveu um teste que chama locus de controle interno. O que depende de um indivíduo, ele precisa esgotar ao máximo essas possibilidades, é o locus interno. O que eu posso fazer para? Dentro do locus interno, eu fiz uma pesquisa com 1.200 empresários nos APLs, nos arranjos produtivos locais. Nesses APLs, a gente percebe os indivíduos que retomam de quebra mais rapidamente possuíam características muito comuns. Em 1.200 entrevistas, eu mapeei um perfil de 196 pessoas, 190 e alguma coisa, que aparecem os 7 traços, que é o que eu componho no livro, que também foi utilizado no Ministério da Educação e Cultura. A matriz de orientação para resultado. A primeira coisa é o indivíduo ter a capacidade de visualização da saída do problema, como eu disse, a construção de cenários. A segunda coisa é ele ter um modelo de superação de desafios.
quer dizer, ele não cumprir tarefas. Precisa existir a possibilidade de fracassar em algumas coisas, porque senão não põe a atenção necessária. Então, se não há possibilidade de fracasso, o indivíduo está cumprindo tarefa. Então, ele precisa ousar um pouco mais para que se configure desafios. Então, ele se colocava em situações desafiantes. Não com possibilidade de só fracassar, mas que exigisse um pouco mais da performance desse indivíduo. Então, a tensão é maior. A terceira coisa é a capacidade dele construir um mapa de percurso. Não é bem um planejamento, mas uma forma de colocar em tópicos prioritários primeiras ações ou primeiros alvos. Os americanos chamam isso, naquele tal de SMART, de bottom time. No R do relevante, o bottom time seriam os botões que acionam as próximas comportas, né? Então, primeiro abre essa, depois abre essa, diferente do timeline, que é a cronologia, o que é prioritário ser feito hoje. Isso é uma coisa que a criação de um mapa de percurso te dá. Você escrever os pontos chaves que precisam acontecer. Então, eu sempre peço para que as pessoas usem verbo de ação no infinitivo, parâmetro de número de até, não mais que 25%, porque aí o cérebro começa a ver o que com essa área dele aqui, com o córtex pré-frontal. E ele passa por uma estratégia, é inerente, sem que ele faça força, ele vai avaliar o como. E ele se comunica na medida que a gente faz isso. O terceiro aspecto, dentro dessa técnica de orientação para resultado, é o indivíduo colocar parâmetro de prazo, não data, não até. Colocar de tal data a tal data, que ele possa escrever em janelas estabelecidas no tempo, não em janelas grandes, em janelas pequenas. Isso vai criando os mapas de percurso. A outra coisa importante é que esse indivíduo tem uma capacidade de superar as expectâncias e o drive. São duas palavrinhas que é ele colocar para ele expectativas e que ele se esforce em cumprir. Dizer às outras pessoas o que ele pensa e que ele se comprometa a cumprir. E drive é uma palavrinha no inglês, quer dizer dirigir a própria motivação. Talvez ele precise ficar uma noite em claro, trabalhar mais, ficar sem final de semana. Então a expectância e o drive seria o quarto aspecto mais marcantes nas pessoas que se levantam e que tenham, não um atalho, mas uma capacidade de se orientar para resultado maior. A quinta coisa importante que eu cito no livro é que o indivíduo possa se reforçar, porque se a gente só sofre e o cérebro não entende que está valendo a pena por alguma coisa, então os tais de bottom line, aqueles botões que você vai acessando, cheguei até aqui, se presenteia. Vai comer alguma coisa, cozinha, compra uma caneta, mesmo numa situação difícil. É importante que isso opere no cérebro falando, está vendo como a gente está andando? Isso é um dos truques dessas pessoas que se organizam. Outra coisa importante é que ele tolere a ambivalência. A ambivalência é, às vezes a gente tem dúvida se é melhor isso ou se é melhor isso. Então, como a gente já conversou, colocar o cenário avalia alguns riscos. Tudo ele vai ter perda e vai ter ganho, mas que ele tolere isso. Porque o rico de hoje não garante a riqueza de amanhã. O pobre de hoje não garante a pobreza de amanhã. O indivíduo em turnaround, ele está numa passagem, ele vai ser um cara melhor, ele vai estar se depurando. É como se estivesse abrindo um novo portal, né? Foi um anjo na vida dele que entrou, não um demônio. O anjo entrou para dizer, olha, eu estou te dando uma força para você saber que não era aquele o caminho, que a gente vai ter que ir para esse caminho. Então o jeito de olhar isso, a gente tem que tolerar que a ambivalência faz parte. Não sei se eu estou fazendo certo, não sei se é isso, mas continue andando. Eu acho que a grande frase para nós de um curto caminho seria o keep walking, né? Continue andando do whisky, né? Isso. Johnny Walker. Ou Johnny Walker, ou, por exemplo, aquele filme do Nemo, né? Que tinha aquela peixinha, a Dolly, que repetia todo o tempo, continue a nadar, continue a nadar. Esse é um dos truques, né, que você anda para frente. Essas condições podem encurtar muito a nossa capacidade de solução e a nossa capacidade de acerto de algumas ambivalências. E qual que foi o seu grande turnaround ou
Acredito que teve vários. Vários. Posso. Eu acho que o primeiro mais difícil para mim foi na época da Copa do Mundo, da Papaessa Brasil, da Copa de 82 ou 86. Depois a gente se localiza melhor no tempo, que eu pedi as contas de uma multinacional, eu era executivo, trabalhava no departamento de pesquisa da Nestlé e tinha feito o lançamento do chocolate Smash, tinha compilado os estudos e ajudado a dar o parecer aonde o Smash ia ficar. Naquele momento, para mim, era um momento que eu tinha que sair do mundo corporativo, eu tinha uma inquietude empreendedora e eu tinha juntado um dinheiro e consegui mais alguém que me ajudasse. E eu fiz 16 camisetas da Copa do Mundo e a Globo saiu com um slogan chamado Papaessa Brasil e não patenteou o slogan no setor de confecção. Eu saí mais rapidamente, pedi a patente e construí uma camisa bárbara. Eu tinha vindo da Europa e trouxe o modelo de camisa em um quadrante assim, comprei um moletinho, que é um tipo de tecido da Santa Constância na época, top de linha, bem super legal, ela. E aí eu fiz as camisetas e aí o color, né? A gente se lembra, a camiseta custava R$14,50 para venda. De repente, o mais rico do Brasil tinha 50 na conta, 50 cruzeiros na conta, 50 cruzados. Moeda, essas coisas, não me lembro. E, de repente, a camiseta ficou inviável e eu estava com tudo aquilo numa casa de um tio meu, que foi o estoque. Tinha mais 6.000 bermudas, mais quase 8.000 bonés, tudo com o slogan Papaessa Brasil. E, em um determinado momento, a Argentina faz o gol, que ganhou do Brasil. O telefone não parou de tocar, eram meus amigos, a minha família. Calma, vai dar tudo certo. Me emociono nesse momento ao lembrar. É um momento que essas pessoas nos ajudam muito, pelo menos na mensagem positiva. E esse foi um momento muito difícil, porque eu já não tinha mais as oportunidades de mercado, eu fiquei distante por conta da empreitada quase 6 meses, então era quase sem nada. O que eu tinha era muita camiseta, né? Eu cheguei a pôr camisetas na Alemanha. Até 3 anos atrás eu recebia $100, $50 das camisetas que eu tinha mandado desde aquela época. Assim. Foi muito difícil para mim, eu na realidade deprimi um pouco, não abri uma depressão, mas fiquei muito entristecido porque esses dois fatores. E aí eu tinha que fazer alguma coisa com isso. As camisetas ainda eu tinha na mão. E uma das coisas importantes foi eu dar um jeito de vazar elas, fazendo alguns contatos, mandando para fora. E eu resolvi fazer uma loucura e eu imprimi. Somos perdedores, mas ainda somos os melhores. E imprimi em algumas camisetas, peguei 14, 13 meninos de trânsito que vendem chocolate e fui para o trânsito vender. E foi muito difícil para mim, porque eu experimentei. Eu fico pensando, às vezes, um telemarketing que recebe 30 nãos no dia. Eu fiquei no trânsito vendendo. Você mesmo? Eu, junto com eles. Então, eu dei um treino básico, essas pessoas, né, começaram a vender, só que eles eram vendedores, eles vão abaixando o preço. O negócio é vender. Então, como eu não dei o... com o dinheiro de... Exatamente. Como eu não dei o piso, quer dizer, o máximo que podia descer, eu fiquei ali e passavam carros como o meu, pessoas da mesma condição que mim, nem me olhava. E eu muito abalado, né, a raiva vai assim, eu me lembro que tinha dias que dava vontade de bater no vidro, assim, falou, pelo menos abre esse vidro. E aí essa foi... raiva positiva, né? Uma raiva de assim, o que pintava em mim era uma indignação, tipo assim, mas ajude um pobre quebrado nesse momento. Foi muito difícil, eu me lembro depois dessa situação, eu demorei quase 2 anos para me restabelecer. Serviu como lição ou como âncora para ter força eu entendo. Depois superar outros desafios. Eu diria que uma experiência na vida é como um calo, né? Ela já na segunda vez que eu me compliquei, que foi com a Pacalolo, com a marca de roupa, eu acabei
pedindo a sair, eu era franqueado do Grupo Pacalolo e tinha 4 lojas nessa época. E aí eu me desgastei com o Beto Nastari, que era o presidente na época, e depois de 7 anos eu me retirei. E ali eu esgotei todo o capital que eu tinha para montar a marca própria. Sim. Na hora de produzir a marca própria, a experiência primeira já me deu a noção de volume. Sim. Não vá para as cabeças. Sim. Então eu fiz um pequeno lote e abri um mix de produto diferente. Eu comecei a comercializar Nike, Adidas, a própria Body for Shoe, que era uma marca do grupo. Isso ajudou a alavancar. Então essa primeira vez foi muito difícil e eu lembro que o aprendizado era não faça mais em volume. Sim. Então eu comecei a fazer em pequenos lotes, porque às vezes você quer dar uma tacada grande, embora pareça que o custo seja melhor, mas a gente não pensa às vezes o caminho que é para desovar. Sim. Então mesmo pagando mais, eu fiz lotes pequenos de roupa. Então as grades eram pequenas, 100 peças, 150, 170. Isso foi me permitindo pagar a operação da loja nova. Então isso foi o aprendizado. Essa segunda vez eu esgotei todo o meu caixa. Financei os carros, vendi um terreno, tirei tudo do banco, mas cuidei de uma coisa. Um tempo, durante 4 a 5 meses, eu precisaria ter uma remuneração mínima. Então, nessa segunda experiência, diferente da primeira, que eu fiquei zerado, precisei pedir dinheiro emprestado para amigos, para minha família, eu não tinha volume em banco para poder conseguir pegar empréstimo, tinha juros, era diferente. Então, eu emprestei em dólar. Já na segunda vez, eu calculei um pouquinho o que eu precisaria para sobreviver entre 4 e 5 meses. Para sobreviver mesmo, tipo 1/3 do que eu gostaria de estar ganhando, do que isso me ajudou, inclusive, a economizar mais. Porque como tudo era contado, eu levava um caderninho no bolso e anotava. Isso ia permitindo um gasto, às vezes, você estava só com fome. Então bastava pôr alguma coisa no estômago. Então, às vezes, pelo caderninho, você se dava conta assim, dá para comer um McDonald's? Dá para comer um lanche, dá para comer um cachorro-quente. Isso me ajudou a entender a redução de custo do dono. Como a gente idealiza. Sim. E às vezes banca o príncipe, sim, sem ainda ter o principado. Então, essa segunda vez foi muito difícil. Uma outra vez, há 3 anos atrás, que foi a compra da sociedade. Eu tenho uma empresa de treinamento e desenvolvimento, já há 27 anos, tinha tido um investidor, a gente deu um salto grande no mundo corporativo, e nesse momento não rodou, eu entrei em desgastes com o investidor não queria pôr mais, eu estava pondo, e aí essa vez foi complicado porque eu já tive que me desgastar com a sociedade. Era uma realidade diferente. Então eu pus um mediador, porque às vezes numa briga, num comentário, você solta uma palavra mais agressiva, isso tomou conta da gente em determinados momentos. Então eu consegui negociar uma condição que daria para me retirar e ficar com a própria marca. Então sair de um problema desse não é uma coisa tão simples. A gente acha que a gente sai às vezes de uma quebra, de uma dificuldade em 1 ano. Eu trabalho com os empresários. São mais de 1.600 empresários que já passaram pelos grupos dirigidos. Essas imersões ficam comigo 1 ano. É muito comum, a idealização toma conta e o cara acha que em 1 ano está de volta. Não é 1 ano, é no mínimo 2 a 3 anos, para não dizer 3 anos. Tem um acaso, mas são exceções. É, muita exceção. É assim, a não ser que o cara tenha oportunidades que estavam muito latentes, estavam preparadas para ele acionar. Porque senão demora, porque é uma retomada. Então, essa é a ideia sempre da resiliência. Resiliência é que a gente sustente essa passagem e que não acontece agora que a gente começa a organizar, mesmo na crise, o crescimento já não é mais aquela coisa como a gente tinha, mas começa a organizar coisas 3 anos depois. Então, isso é importante a gente entender todo o recurso. Nessa vez, eu pus um auditor financeiro que pudesse gerenciar margem de contribuição, fluxo de caixa, DRE, para que a gente não se desesperasse a hora que fica negativo, mas aponta para um DRE positivo, você lida com isso com mais facilidade. O trauma da primeira e da segunda vez é como se fosse contingencial.
A outra coisa são as margens de contribuição. Às vezes a gente está investindo num produto, numa coisa, aí quando um auditor te mostra, você está jogando dinheiro fora, você cuida da curva ABC, que é um conceito da administração, é o que realmente traz o leitinho para dentro da casa, né? E aí você foca mais em capitalizar, em administrar receita versus custo. Isso foi uma coisa diferente há 3 anos atrás, que eu acho que se reproduziu diferente com o aprendizado das outras duas. Eu diria passagens pelo calo, porque isso é Harvard na vida dos empreendedores. Sem isso, o indivíduo não consegue ir para outro nível, não consegue inclusive valorizar o dinheiro que ganha fácil. Então isso eu percebo, indivíduos que passaram por muita dificuldade quando estão em salas, já se recuperaram, têm dinheiro, o valor do dinheiro é diferente. Então isso é muito importante para todo mundo entender sem preconceito, né? Quem não arrisca não petisca, quem não passa por dificuldades não aprende como tomar as melhores decisões. Então, importante nisso. Tem uma frase que eu gosto muito, uso ela em todos os momentos, é quando você perder a aposta, não perder a lição. Porque muito boa. Quando você erra, você aprende. No fundo dos grandes erros, você encontra grandes diamantes que são alavancas para você poder continuar, né? E para finalizar, Nando, aqui eu queria que dentro do que você vai falar tivesse uma palavra que você é uma pessoa que motiva e inspira as pessoas. Então que tivesse uma mensagem com motivação também, porque motivação é um comportamento, uma característica que acredito eu que todo ser humano deveria ter e carregar consigo, né? Qual que seria a pessoa que está lá, naquele momento que não consegue sair do lugar, não consegue virar o jogo? Qual que seria a mensagem final para quem está nos assistindo? Eu falo para cá, falo para cá. Oi, pessoal. Eu vou dizer uma coisa que me ajudou muito. Eu tive um psicoterapeuta que, nas épocas mais difíceis, me deu suporte. E ele me contou uma metáfora, um conto de um grande rei que começou a pressentir um certo motim e começou a perceber que ele começou a ficar sozinho. Intuindo isso, ele chamou os grandes capatazes, as grandes cabeças do reinado e pediu uma frase de ajuda, pediu que uma frase pudesse, em algum momento que ele tivesse dificuldade, inspirar ele, trazer a ele uma coisa importante e que coubesse num anel. E no anel era uma frase pequena. E essas cabeças pensantes pensaram e não conseguiram. E ele se lembrou de um grande amigo que tinha optado por não ficar mais no reino, para ter uma vida mais simples, um pensador que saiu e foi ter uma vida como plebeu, uma vida que pudesse experimentar outras coisas. E ele mandou ir atrás desse cara, a turma foi atrás, esse cara chegou, eles se abraçaram, se emocionaram, ele disse: você pode me ajudar, eu estou achando que alguma coisa vai me acontecer. E eu queria que você me ajudasse com uma mensagem otimista, se por acaso tiver algum problema. E ele disse: eu tenho condição de fazer isso sim, mas você primeiro vai me prometer uma coisa. Você vai ler essa mensagem uma vez quando eu pedir. E ele não entendeu o pedido e disse: pois não. Ele pegou o anel, levou o anel, colocou o anel e disse assim: o meu pedido agora é que você só veja a mensagem realmente se você estiver em apuros. E que você só veja pela segunda vez se eu te pedir. Ele, tá bom, aceitou a barganha, pois 6 meses depois, de fato, houve uma traição dentro do reinado. Os 2 capatazes de maior confiança pegaram o rei e conseguiram escapar a cavalo. Mas se não pegam o rei, o reinado não pode ser tomado. Esse pessoal foi atrás do rei e numa fuga os 2 capatazes pararam para tentar segurar e ele ficou sozinho. O rei chegou na frente de um penhasco e com a cavalaria do inimigo chegando, ele se lembrou do anel e retirou. E aí ele olhou, tirou o anel e ao olhar estava escrito: isso também vai passar. Aquilo deu uma paz e criou nesse momento um insight. Ele jogou o cavalo do morro, se pendurou no morro
e o pessoal achou que ele tinha se matado. Mais tarde foram todos embora, o rei escapou, reuniu sorrateiramente, inclusive o seu amigo, juntou e retomaram o reinado de volta. Num momento de muito frenesi, o povo fazendo uma homenagem, aquilo tornou um momento, o rei voltou mais forte do que podia, e ele naquele momento perdeu um pouco de vista os momentos difíceis. E aí rapidamente ele foi agradecer o amigo numa sala, antes de receber as homenagens do povo, e ele não deu muita atenção para o amigo. Ele disse, brigadão, depois a gente se fala, e estou saindo, eu vou para lá. Ele falou, só uma coisa, a gente tinha um acordo. A segunda vez você leria quando eu te pedisse. Mas é um momento de glória importante para eles, era assim que a gente tinha combinado. Ele, tá bom, lê agora o anel. E ele tirou e leu, isso também vai passar. Momentos bonitos, momentos de sucesso, momentos de dificuldade, são todos etéreos no tempo. Quer dizer, o importante é que se a gente passa por esses momentos, lembrar do anel do rei. Isso também vai passar. E em momentos de muita euforia, de muita riqueza, de muito sucesso, ter a humildade de também olhar o anel e pensar, isso também vai passar. Essa anedota, metáfora, me ajudou muito em momentos difíceis. Então, para você que está passando por dificuldade, escreve no seu anel, escreve no seu papel, isso também vai passar. É uma questão de tempo, dia após dia. Keep walking, etapa por etapa. Vou sobreviver até a hora do almoço, vou sobreviver até a hora do jantar. Continue a nadar, como dizia a Dolly. Tá bem? Um beijo no coração de vocês. Obrigado, viu, Edgar, pelo carinho. Nando, que é isso, obrigado, muito meu irmão. Importante. Show de bola. É um momento, eu diria assim, 64% das empresas hoje estão passando por momentos severos de dificuldade financeira. Eu vejo, só 5% está crescendo. Então a gente tem que ter a humildade de segurar até final de 2018, que é quando se aponta para uma credibilidade um pouco melhor, o BID colocando dinheiro e de novo os juros abaixando e a máquina começando a rodar com dinheiro mais disponível. Aí a gente retoma um crescimento mais sustentável no tempo. Então, tenham paciência que isso também vai passar. Tá bom? Show, até mais. Obrigado Obrigado pelo amigo, carinho. show. Viu? Obrigado, 10. Foi? Pronto. Show.